Nuevamente les doy la bienvenida a todos. Este es el webinar Una mirada sobre América Latina, situación actual y perspectivas económicas y sectoriales. Expone nuestro socio COFAS, número 1 en Chile en seguros de crédito de exportación. Bienvenido a todos. Le voy a ceder la palabra a Patricia Cruz, quien es economista para Latinoamérica. Olá, muitas graças. Bom dia a todos e graças por estar com nós outros essa hora. Nós outros, então, vamos falar, sou economista de COFAS para a América Latina e vamos falar um pouco de como COFAS vê esse momento de incertidumbres e, então, começando no cenário global e como que isso acaba impactando em las prognósticos, né, para a atividade na América Latina. Bueno, então, acá empezamos primeiramente com o cenário global. Então, em termos de atividade, vemos um impulso debilitado da atividade econômica mundial. As cifras do segundo trimestre do ano mostram um repunte moderado da atividade, depois de cifras negativas no primeiro trimestre do ano. Sin embargo, os prognósticos aún são débiles. Então, vemos o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, com 2 trimestres consecutivos de redução da atividade, que poderia ser chamado de uma recessão técnica, aunque no caso dos Estados Unidos isso não está tão claro, tem uma outra forma de mirar a isso, además com o mercado laboral que aún sigue forte, pero claramente há uma ralentização do crescimento. Quando miramos pela questão da inflação, os preços de commodities começam a mostrar alguma estabilização. Sin embargo, é difícil de dizer que chegamos a um pico da inflação no mundo. Em muitos mercados vemos que a inflação em 12 meses sigue acelerando-se nos últimos meses. Não, então, não está uma situação, não está resolvida. Então, com isso, vemos que, de hecho, o que deve ver para o segundo trimestre, para esse segundo semestre que já estamos, é um débil crescimento e uma inflação aún bastante elevada, o que nós outros chamamos de um cenário de esta inflação, um baixo crescimento e elevada inflação. Delante desse cenário, temos o endurecimento das condições financeiras nos mercados mundo afora, então, que claramente não é algo que queira, né? Há um impacto claramente na atividade, mas que se mostra necessário. Então, com isso, é um cenário, um reto para as economias desenvolvidas, com a relativização do crescimento e a alça de tipo de interesse, e entre as economias desenvolvidas, uma preocupação especial com a situação na Europa, devido à crise no leste europeu, não, com a invasão da Ucrânia, e claro que a crise energética que golpeia principalmente a Europa, e además, quando começa a subir tipo de interesse na Europa, aunque haja na União monetária, sabemos que a situação fiscal pode ser distinta entre os países. Então, isso acaba causando efeitos colaterais para algumas economias. Entre os emergentes, um cenário de alça de tipo de interesse em mercados desenvolvidos, claro que leva também uma pressão para a saída de capitais. E essa pressão é normalmente maior para os países que, además de emergentes, são importadores de commodities, já que os preços aún estão em patamar elevado. O que finalmente não é nosso caso, então isso ajuda um pouco, né? Claro que estamos vulneráveis por a situação complexa do mundo, por la alça de interesse em tipo mercados desenvolvidos, pero ao menos como produtores de commodities temos alguns benefícios também, não todo é negativo. E então, com isso, vemos um risco que é crescente de uma aterrissagem forçosa no ano de 2023. Não, os riscos estão claramente para baixo. Alguns pontos principais para as principais economias do mundo. Então, para os Estados Unidos, as reservas que foram acumuladas durante a crise de Covid, então, com os estímulos postos pelo governo, temos um mercado laboral que aún está forte, isso ajuda a amortecer o impacto da forte alça de tipo de interesse por allá também. Sin embargo, os riscos estão à baixa. Em Europa, uma recessão à vista, e o que se habla nesse momento é que o inverno está chegando, né? O inverno se avecina, e bueno, aunque o inventário de energia pode
estar próximo do historial, sabemos que os preços estão super fortes e pode haver um racionamento nesse ponto, né? Em China, bueno, no último ano, no final do último ano, já havia uma preocupação com o mercado imobiliário, não? A crise no mercado, depois a política de Covid zero por allá, então, mientras que os países todos reabriram todo mais, sabemos que essa política Covid zero sigue em China. Por um lado, o governo com estímulos, reduzindo o tipo de interesse, mientras o mundo está subindo, também porque tem uma inflação mais controlada, pero é difícil de dizer qual é o balance de tudo isso, se os estímulos serão suficientes para balancear a situação da política Covid zero, que imaginamos que deveria perder força no próximo ano, e o mercado imobiliário, que aún mostra sinais de debilidade. Bueno, entonces, siguiendo, nosotros tenemos na próxima diapositiva, temos a evolução dos preços de commodities, como já havia mencionado, temos uma melhora dos preços, principalmente das commodities não energéticas, a parte de minerais, não, com a preocupação do crescimento mundial e principalmente também no caso de China também. Sin embargo, a parte de energéticas também bajando um pouco, pero a um patamar elevado, pero aunque tenha essa variação, essa redução de preços, é um patamar aún bastante elevado e, además, há todo um efeito em cadena de uma alça de preço de commodities que acaba golpeando outros setores, como a parte da indústria ou a alça de preços de transporte, e, claro, isso acaba com um efeito mais espalhado da inflação e sigue como uma preocupação. Mirando adelante em termos de preços de commodities, é claro que o cenário é bastante incerto, esperaríamos alguma melhora uma redução, né, de preços. A parte de energética é mais complexa devido a toda a questão da guerra em Ucrânia que sigue presente, possíveis recortes de produção por parte de OPEP também, a questão de gás natural, sin embargo, pela parte de mineria, pensando que no crescimento que seguirá mais menor em maioria dos países, em desaceleração na maioria dos países e também relativamente menor em China, os preços deveriam ser inclinados para baixo. E, por fim, a parte de preços de alimentação, a princípio também, pero sabemos que há também os fatores climáticos, então vemos problemas climáticos em Europa, nos Estados Unidos, por acá também, no caso de Argentina, poderia ter o terceiro ano de La Niña, então os riscos siguen bastante presentes para o comportamento dos preços de commodities adelante. Então, seguindo a próxima diapositiva, nós temos o comportamento, o prognóstico de crescimento para a economia mundial de COFACE. Então, nós revisamos trimestralmente. Nosso prognóstico atual é de que a economia mundial deveria desacelerar-se esse ano para um crescimento de 2,8%, depois de 5,8% no último ano, e seguindo com a desaceleração para 1,9% no próximo ano. Mirando para o crescimento por país, na maioria dos países vemos também que isso deveria perder força, né? O cenário é de redução de crescimento para o próximo ano, da taxa de crescimento. Em China, que o prognóstico é de um crescimento um pouco melhor do que esse ano, mas quando miramos para o historial de crescimento no país, sigue uma taxa relativamente baixa em relação ao que crescia antes. Depois, nós seguindo, temos também pouco agora o nosso pronóstico para a América Latina. Então, para esse ano, o que esperamos de promédio de crescimento é bastante semelhante com o promédio para a economia mundial, pero para o próximo ano, essa desaceleração poderia ser ainda mais intensa. Então, imaginamos um crescimento de 1% para a economia da América Latina, mirando para as principais economias, as maiores economias da América Latina. Esse é o cenário para todas elas. Em todos os casos, imaginamos que vai seguir desacelerando-se esse ano e no próximo ano. E para dois mercados, temos um cenário de uma recessão para 2023. Então,
é primeiramente o caso da Argentina, devido a todos os desequilíbrios aún presentes na economia, uma inflação que pode chegar a 95 ou mais esse ano, a necessidade de subir tipo de interesse nesse cenário para tentar conter a inflação, a necessidade de fazer uma redução de gastos fiscais em linha com o acordo com o FMI, os controles recentes de importação, então tudo isso deveria levar a economia a uma recessão. E no caso de Chile também esperamos uma recessão para o próximo ano. Sin embargo, um ponto clave é o fato de forte de recuperação desde o COVID-19, então estamos falando de uma base de comparação bastante elevada. Además de isso, vemos um cenário de redução de estímulos em comparação com o que havia no COVID, a inflação que sigue bastante forte, a necessidade de seguir com o tipo de interesse elevado, os preços relativamente menos favoráveis de cobre e, finalmente, a questão da Constituição, que seguirá como um ponto de certidumbre para o próximo ano, né, aunque poderia imaginamos que ligaram a um texto que pode ser com câmbios relativamente mais moderados, não? Enfim, de forma geral, esse é o cenário de desaceleração que vemos para o próximo ano para a região de América Latina. Então, depois temos, seguindo um pouco da questão das cadenas de suministro, isso também é uma importante fonte de pressão para a questão da inflação no mundo. E no primeiro gráfico temos um indicador para mensurar as pressões nas cadenas de suministro globais, né? Então, vemos que com a crise da Covid, com a invasão da Ucrânia, com a política zero Covid depois em China, esse indicador subiu fortemente nos últimos tempos. Sin embargo, nas últimas 4 leituras, esse empieza a bajar. Então, dando sinais de que as pressões estão gradualmente reduzindo-se, aunque siga em um patamar historicamente elevado. De forma semelhante, quando miramos para o segundo gráfico, que mostra o tempo de entrega, o prazo de entrega para a indústria manufacturera em alguns mercados. Então, acá temos para algumas das principais economias e outras economias também na América Latina, mostra também que esse prazo de entrega está melhorando pouco a pouco, né? A menudo, então, valores por debaixo de 50 pontos indicam uma alça de prazo de entrega, o que havia empeorado muito com a crise e que agora a menudo mostra essa recuperação e está voltando a um patamar historialmente, né, em linha com o que se havia antes. Então, essa seria uma notícia positiva. Seguindo, temos também, nesse cenário que é para o mundo, de ralentização do crescimento, da inflação que sigue preocupando, de alça de interesse, vemos essa fortalecimento do dólar delante de outras moedas, então, não só de moedas emergentes, como também de moedas de países desenvolvidos. Então, isso é o que mostra no primeiro gráfico, que é o dólar com respeito a 6 outras moedas, com relação a 6 outras moedas fortes, e vemos esse movimento de alça, por um lado, também pela alça de tipo de interesse forte nos Estados Unidos, que vai seguir adelante, não? Quando miramos para a América Latina, como havia mencionado anteriormente, nós outros, como exportadores de commodities, mostramos alguma resiliência, né? Não tão golpeados quanto outros emergentes, además da alça de tipo de interesse promovida pelos países. Então, quando miramos a evolução do tipo de câmbio na América Latina esse ano, vemos um comportamento mesclado entre os países. Então, com uma apreciação no ano, no caso de Brasil, de Peru e de México, né? Sin embargo, contrário, com alguma depreciação em Chile, em Colômbia e na Argentina, com uma situação mais débil, né? Então, vemos esse comportamento bastante mesclado, e mirando adelante, é claro que o tipo de câmbio é sempre lá variável, com mais incertidumbre, porque depende de vários componentes distintos, mas eu esperaria que não viera uma pressão de alça, de depreciação de apreciação das moedas na América Latina, já que esse cenário base é de que as economias desenvolvidas devem seguir subindo o tipo de interesse
né, e pensando em alguma desaceleração do crescimento da economia mundial, os preços de commodities deveriam ser relativamente menos favoráveis do que estavam há pouco tempo. Então, seguindo, nós temos também... na próxima diapositiva, nosotros hablamos... Estoy intentando, perdón. No, No, disculpen. no, Disculpen. ahí sí, ahí pasaron muchas, Patricia, ¿o no? Sí. ¿Habían entre medio? Déjame, no, esa era la siguiente, ahí sí, ahora sí. Eso acá es nuestro mapa de riesgo país, ¿no? Nosotros en COFACE, nosotros tenemos nuestra propia evaluación de riesgo país, entonces eso lleva en consideración, bueno, los indicadores económicos, de clima de negocios, además de nuestra experiencia de pagos en el país, ¿no? Nosotros tenemos 8 evaluaciones distintas, A1 es la mejor, E es la peor, isso revisamos trimestralmente, e são todas cifras que estão disponíveis em nosso web sítio, né, para todos que queiram mirar, e, bueno, essa é a última revisão, lá do terceiro trimestre está por sair, em outubro, sin embargo, essa é referente ao segundo trimestre. Então, revisamos muitos países nesse período, como podem mirar acá, a maior parte das revisões foram downgrades, e esses downgrades muito concentrados en Europa con el efecto de la crisis de la invasión en Ucrania sobre la economía. En el caso de América Latina, nosotros revisamos solamente un país, que foi uma revisão para arriba, uma mejora, né, um upgrade, que foi no caso de Brasil. O Brasil saiu de C para B. E por que nós hicimos isso? Bueno, porque a economia volvió ao patamar pré-Covid, não, o crescimento esse ano está melhor do que se esperava, devido aos preços favoráveis de commodities, que também ajudaram a poner estímulos para a economia em um momento que a inflação está bastante elevada. Não que seja um cenário de que vai crescer mais forte adelante, mas está voltando ao patamar pré-Covid que era antes, então, que antes do choque de Covid era como B também. Los demás quedaron estables en el periodo. En el caso de Chile, es el que tiene la mejor evaluación en América Latina, sigue al menos por ahora como A3. ¿tá? Después, en la próxima diapositiva, nosotros mostramos también la evaluación de los sectores, porque es la misma cosa que hacemos para los países, también hacemos el ejercicio para los sectores, para algunos de los principales sectores y en algunos de los principales mercados. En el caso de los sectores, tenemos 4 evaluaciones distintas, empezando con bajo riesgo, medio, alto y muy alto riesgo. En el último trimestre también hubo una serie de revisiones, la mayoría fueron downgrades en las regiones, e mais uma vez, esses downgrades foram principalmente concentrados, no caso de Europa, setores que estão mais dependentes como da parte energética, como o setor químico, que é intensivo no uso de energia, na parte de construção, por uma questão cíclica também, de desaceleração de atividade, como o caso também de comércio minorista, e setor de transporte, que é golpeado por la alza de preços de combustíveis. Em caso da América Latina, nós não revisamos muito, revisamos o caso do setor agro, de médio para alto risco, os preços são favoráveis, mas seguimos com questões de sequia que podem golpear as margens de produtores, a pressão também por la alza de preços de fertilizantes, no preço da invasão de Ucrânia, havia a preocupação se poderia haver desabasto de fertilizantes e como importamos e tudo mais. Não houve esse desabasto, isso é bom, a chegada de fertilizantes, mas os preços estão mais altos, então, mais uma vez, é uma questão para produtores, además da questão de transporte, que os preços estão elevados. Então, com isso, foi a revisão que hicimos no segundo trimestre. Seguindo, nós temos também pouco mais da questão de los setores, e acá para os 4 principais países, que é
onde hacíamos esse exercício também de los setores. Então, vimos que de modo geral, revisamos o setor agro, não para América Latina, pero mirando para os detalhes de los países, hicimos também alguns cambios. O único upgrade que houve foi no caso do setor energético em Brasil, já que Brasil é um exportador neto de energia, não? A produção de petróleo é bastante elevada também, e bueno, houve também uma melhora na situação da eletricidade com a melhora da sequia já. Então, com isso, essa revisão é uma melhora desse setor. Ao contrário, ao revés, bueno, o setor agro em México, como já havia mencionado, e a parte de os outros downgrades que tivemos foram em Chile, na questão energética, por fato de ser importador neto de energia, e, claro, acaba sendo golpeado com a questão da alta dos preços, não? E o setor minorista, aunque um patamar bastante elevado, nós outros vemos a tendência de redução, que já dá para ver nas cifras mais recentes de atividade, não, por um patamar bastante elevado, además da inflação que sigue bastante forte e a alça de tipo de interesse, não? Então, esses foram os principais câmbios que tuvimos no último trimestre. Seguindo, temos um pouco da evolução mais recente da atividade. Então, eu havia mostrado antes o que esperamos de crescimento para o PIB esse ano, mas acá são as cifras mais recentes até o segundo trimestre desse ano. E o ponto inicial é o quarto trimestre de 2019, que é o último trimestre sem o efeito do Covid-19. Então, quando miramos essa evolução até o segundo trimestre desse ano, vemos que entre as maiores economias da América Latina, quase todas volvieron, estão arriba do patamar pré-Covid. O caso de Chile, que está, né, Chile e Colômbia, que estão no patamar mais elevado, mientras ao revés temos México e Equador, que seguem por debaixo do patamar pré-Covid. No caso do Equador, também um espaço fiscal menor para promover estímulos durante a pandemia, e México, que também decidiu por menos estímulos, né, puseram tantos estímulos como outras economias na América Latina, e isso mostra essa evolução. Em seguida, temos um pouco também das cifras preliminares para o terceiro trimestre deste ano, e que está em linha com nossa ideia de que a atividade deveria perder força. As cifras que vimos anteriormente, essa do segundo trimestre, aún mostravam um crescimento forte, assim, em linha mais ou menos do segundo com o primeiro trimestre, com exceção do caso de Chile, que já havia contraído no primeiro trimestre, se mantuvo estável, mas para os demais alunos estavam com cifras melhores do que se esperava anteriormente. Sin embargo, esperamos essa desaceleração no segundo semestre, e quando miramos as cifras preliminares do terceiro trimestre, por exemplo, como a encuesta PMI para o setor de manufatura e serviços, para os mercados onde há essa encuesta, vemos acá, primeiramente, uma comparação com o promédio e no primeiro trimestre, o promédio do segundo, e um promédio dos 2 primeiros meses do terceiro trimestre. Vemos que, de modo geral, sigue mostrando valores por arriba de 50 pontos, que indicaria um crescimento da atividade, pero uma desaceleração em comparação com o promédio do segundo trimestre, não? Quando miramos também para as cifras de confiança, no caso de Chile, vemos também uma empeora mais recente. No mês de setembro, o setor de mineria é mais volátil, a confiança do setor. Sin embargo, para os demais, para a parte de construção, da indústria, de comércio, são por debaixo de 50 pontos, né, que mostram um pessimismo há um tempo. Então, em linha com essa ideia de que de desaceleração da atividade. Há repunte no mês de setembro. Eu entendo que isso deve estar relacionado também com o rechaço da Constituição, né, do draft que havia. Então, esse é um pequeno repunte, mas não vejo que isso deva ser uma tendência a princípio para os meses adelante, né? É natural que haja também essa desaceleração da atividade. Depois, temos também, falando um pouco da questão dos preços das commodities e das exportações. Então, como havia mencionado, temos essa redução de preços mais recentes. Quando miramos
a evolução de preços para algumas das commodities que são importantes para a América Latina, não? Como o preço do petróleo, o cobre para Chile, para Peru, o mineral de hierro principalmente para Brasil, soja para Brasil e Argentina, não? E maíz também principalmente para Brasil e Argentina, pero vemos que, bueno, os preços subiram fortemente. Começamos na comparação com enero de 2020, com o efeito antes de Covid, e também o ponto de empiezo da crise na Ucrânia. Então, em final de fevereiro, vimos que depois da forte alza adicional que houve de los precios com o empiezo da invasão em Ucrânia, da operação em Ucrânia, os preços voltaram a baixar-se a patamar menor do que da invasão, pero quando miramos comparação com Covid, muitos volviam a patamar próximo do que era o pré-Covid, não? Então, no caso que estão com comportamento mais débil, né, mostrando uma maior redução, mais recente, foi na parte mineral. Então, é o mineral de hierro, o setor, o preço de cobre também, em linha com a preocupação do crescimento econômico mundial e principalmente com a atividade também em China como grande demandante da parte de commodities minerais também, não? E esse prognóstico é que isso deveria seguir adelante. Então, isso que era ponto forte para a América Latina, vento favorável para a América Latina como produtora, como exportadora. Quando miramos também as exportações, então, acá, para ver pouco da tendência das exportações, mirando a média móvel trimestral, na comparação interanual, também vemos essa desaceleração das exportações. Então, acá também vemos esse cenário de que de hecho, as exportações deveriam perder força, estão perdendo força, seguem um patamar de crescimento, pero não deveria contribuir mais tão fortemente para a atividade como se mostrava anteriormente, há pouco tempo. Há poucos meses. Sim? Depois, mirando com isso, temos a evolução da inflação ao consumidor. Então, vemos de modo geral na América Latina, assim como é no cenário global, a inflação sigue pressionando. No início do ano, nós já estávamos falando sobre a preocupação com a inflação, quando começar a baixar, e claro que isso foi retrasado, esse empiezo da redução da inflação com a crise em Ucrânia. Quando miramos a inflação em 12 meses nos principais mercados de América Latina, e na maioria dos casos a inflação sigue subindo nos últimos meses, poucas exceções. Em Peru há alguns signos iniciais de redução de pressão, ou no caso de Brasil, que é claro, caso mais notório de alguma descompressão dos preços. E por quê? Primeiramente, em Brasil, isso ainda está muito involucrado por conta de medidas de redução de impostos que acabaram impactando os preços de combustível, preço de energia e telecomunicações. A inflação sigue preocupante, pero mostrando essa desaceleração. Por outros mercados, aún não há esse sinal mais claro, não? E principalmente a maior preocupação é, de hecho, a inflação na Argentina, que poderia chegar até 95% ao final do ano. Então, o país acaba sofrendo também com a situação de las reservas que estão bastante limitadas, e com isso, o governo ponendo mais restrições para o acesso ao tipo de câmbio para importações. Então, essa dificuldade maior para importações pode causar esse desabasto ou alça de preços, e com isso é mais difícil aún de controlar a inflação, aunque siga subindo o tipo de interesse. Quando miramos a projeção da inflação para os próximos anos na América Latina, esperamos que deva perder força a inflação. Sin embargo, para os países onde há objetivo do Banco Central para a inflação, em todos os casos, a inflação só volveria para a zona do Banco Central, não, de tolerância do Banco Central, rango de tolerância do Banco Central, somente em 2024. Melhoraria gradualmente, né, despacio. Com esse cenário, nós seguindo para a próxima diapositiva, vemos a evolução do tipo de interesse. Então, como a inflação aún sigue preocupando, os bancos centrais seguem com a alça de tipo de interesse. Vemos também, novamente, para as principais economias, como esse tipo de interesse seguiu subindo nos últimos meses, no último ano. Então, Brasil foi o primeiro país na América Latina a começar a subir tipo de interesse em março do último ano, e também foi o primeiro a parar com o ciclo
ao menos por hora, não? Então, vemos que essa é a tendência, aún deve haver alguns incrementos do tipo de interesse por América Latina. No caso de Brasil, que parou por ahora, para os demais devem seguir subindo também nos próximos meses. Quando miramos, então, esse tipo de interesse, temos nesse segundo gráfico o ponto atual de tipo de interesse real, então, a taxa de interesse nominal, sacando o efeito da inflação em 12 meses, e hacemos também uma comparação com o que esperamos com o prognóstico de inflação e tipo de interesse nominal para o final do próximo ano. Então, vemos que na maioria dos mercados, esse tipo de interesse real aún está em um patamar negativo, a exceção do caso do Brasil, mientras que para o próximo ano esperamos que todos os países deveriam ter um tipo de interesse real positivo. Então, o tipo de interesse já terá subido, mientras que a inflação seguirá gradualmente perdendo força. E isso, afinal, deveria trazer um efeito colateral pela atividade econômica, por ter um tipo de interesse real positivo, e isso acaba golpeando a atividade na América Latina. Está em linha com o nosso pronóstico. Por fim, temos também, na próxima diapositiva, a questão de risco social. Então, veio que não só na América Latina, né, como todo mundo está sofrendo com a questão da inflação, isso é um ponto clave, risco social, mas, sin embargo, nós miramos com bastante atenção no caso particular da América Latina, porque sabemos que América Latina, primeiramente, já sofreu uma ola de protestos antes da crise de Covid, por as questões sociais que eram preocupantes. Quando miramos agora, a atividade econômica, o PIB volviu ao patamar na maioria dos países, mas as questões sociais seguem bastante fortes, né? Não há uma recuperação total da situação econômica dos hogares em muitos dos casos. Então, essa pressão segue forte. Um ponto importante também é que a inflação já está elevada, mas quando miramos a inflação de alimentos, em todos os mercados, essa é aún mais elevada do que a inflação, do que o promédio da inflação. Então, em um país uma região que, em geral, o PIB per capita é menor, a parte de alimentos toma uma parte importante do poder de compra da população, então isso mantém essa insatisfação com a situação financeira e, claro, isso é um risco de protestos que não podemos rechazar. Por fim, temos nossa última diapositiva, que é um pouco mostrando a situação das insolvências em los países. Então, não temos essa cifra para todos os mercados, pero acá temos para os que estão disponíveis. Então, vemos as solicitudes de insolvência, os números de solicitudes de insolvência nos últimos anos em Brasil, em Colômbia e em Chile. Vemos que, bueno, a princípio se esperava uma forte alça de casos com a crise de Covid, devido às medidas que foram tomadas por el governo, os bancos deram mais prazo, os fornecedores que deram mais prazo também, isso tudo ajudou para que não viera uma ola de insolvência. Sin embargo, isso sigue com uma preocupação. Quando miramos as cifras mais recentes de insolvência nesses mercados, não há uma tendência clara de alça. Há alguma alça em Colômbia no primeiro trimestre do ano, em comparação com o igual período do ano passado, mas tampouco é uma alça tão forte assim. Nós outros, bueno, as cifras então a princípio são buenas, mas esperamos que deveria haver uma alça adelante em um cenário que a economia mundial desacelera-se, isso também é o caso da América Latina, em um momento que as pressões de custos nas indústrias sigam fortes, então é difícil, há alguma desaceleração, mas aún é elevada para o historial. E é difícil tentar repassar essa alça, essa pressão para os preços no momento que a demanda empieza a perder força. E, finalmente, com a alça de tipo de interesse, que acaba golpeando a questão de consumo, acaba golpeando também as empresas que estão endeudadas, então há um custo maior para esse financiamento. Bueno, esses eram os principais pontos de minha parte, a princípio. Muitas graças pela atenção. Muchas gracias, Patricia Kraus, por tu excelente exposición. Yo creo que ha habido mucha información súper clara para hacer un tema tan técnico. Invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas. Si desean levantar la mano por el chat, micrófono, son bienvenidos. Bueno, voy a empezar entonces la primera pregunta.
Gracias, Patricia, por tu excelente presentación de hoy. ¿Cómo tú ves la evolución de la inflación a corto y mediano plazo a nivel mundial y LATAM en particular? Bueno, no caso da economia mundial, sigue bastante complexa a situação. Por um lado, os preços de commodities, cenário que deveria perder força com a desralentização do crescimento mundial, pero há muitas incertidumbres e claramente para mim a invasão em Ucrânia, a guerra em Ucrânia é o ponto clave para a parte energética. Então, veio que essa desaceleração da inflação claro que copia todos, pero aún mais preocupante no caso de Europa, não, com a dependência da parte energética. E na América Latina, nós outros esperamos que seja essa gradual desaceleração da inflação, porque os bancos centrais já estão subindo bastante o tipo de interesse, já começou no último ano, há sempre um retraso entre começar a subir tipo de interesse que haga um efeito sobre a inflação. Então, isso deveria ser sentido com mais força no próximo ano, como havia mostrado também que vemos que esse tipo de interesse seria positivo, real, né, porque a inflação perdendo força, e enfim, a princípio esperamos que isso seja que volveria o objetivo dos bancos centrais para 2024 na América Latina, mirando para o que veio a discussão no mundo afora também, tampouco se vê uma convergência antes e veio que em alguns casos falam até de 2025, né? Para nós outros, para a América Latina, vemos que aún poderia ser possível em 2024, mas em outros mercados há discussões para 2025, né? Super. Muchas gracias, Patricia, por tu aclaración. ¿Otra pregunta, estimados socios? Yo, Julián, por acá, tengo una. Sí. Para ti, Patricia. Según tú, ¿cuáles son los sectores con la tendencia más positiva en la región? Bueno, aunque tenemos esse cenário de realização do crescimento, né, que essa situação, veio que, claro, alguns setores podem ter uma performance melhor que os outros. Então, vemos que isso já há uma tendência que já vinha de antes, a parte de farmacêuticos, por exemplo, há uma resiliência maior, porque por ser um bem essencial, que é difícil de ser de consumo em muitos dos casos, temos uma tendência positiva com a população de modo geral, vivendo mais tempo, usando mais, acaba demandando mais, então é uma tendência mundial. A parte da alimentação, há uma pressão de custos, claro, com a alça de preços de matérias-primas e tudo mais, também com o impacto de poder de compra da população, mas é novamente um bem essencial. Nesses momentos há oportunidades para algumas empresas do setor de alimentos, porque há também uma substituição, você está com o seu pressuposto bastante apertado, vai tentar comprar, vai deixar de se alimentar, você vai buscar um outro produto, algo que seja similar, né? Então, há sempre uma oportunidade. A parte de serviços, que, bueno, já recuperou muito, desde foi mais golpeado pela pandemia, muitos já volveram, já estão arriba do patamar pré-pandemia. Sin embargo, entre serviços, há também distintos tipos de serviços. Então, alguns estão um pouco mais retrasados e agora também crescem mais forte do que antes, que é a parte de alojamento, as pessoas estão voltando a viajar, a parte de transportes, aunque os preços estão pressionados, mas as pessoas viajando mais, os restaurantes que também estavam mais golpeados com a crise, então, esses também com oportunidade. E, por fim, talvez a parte de telecomunicação, porque, bueno, isso mostrou mais mais estável durante a pandemia, porque cada vez mais demandando a parte de telecomunicação, né? Somos cada vez mais conectados, e isso vai seguir presente. Temos o 5G aí ligando e que vai necessitar muitas inversões, e cada vez mais as empresas estão trabalhando nisso, não? Mesmo algumas atividades voltando, como miramos o comércio minorista, vuelve, para os hábitos de comprar desde casa, né? Buscar preços melhores ou pedir comida de casa, tudo isso vai exigir pela parte de tecnologia e isso está para quedar. Então, eu diria que esses seriam setores com desempenho melhor do que os demais. Ok, muchas gracias, Patricia, tu respuesta bien completa.
Patricia, una pregunta de mi lado sobre el tipo de cambio y principalmente la evolución esperada en los meses que vienen versus el dólar. Es que vemos cambios importantes, pero no sé si ya tienen alguna vista sobre lo que podría pasar en los meses que vienen. Sí, nosotros, el tipo de cambio es siempre la más volátil de todas las variables posibles, ¿no? Pero nosotros imaginamos que debería haber alguna, no una fuerte tendencia de depreciación, pero esperaría que a tendencia seria mais inclinada para uma pequena depreciação das moedas e fortalecimento do dólar, né? Então, uma debilidade em relação ao dólar, com a ideia de que os países desenvolvidos vão seguir subindo o tipo de interesse. Essa foi também o recado da Fed em sua última decisão, de que vai fazer do que for necessário para que a inflação vá para 2%. Então, isso vai seguir presente. Na Europa, onde essa crise também forte, também a inflação se preocupa, então você vai seguindo subindo interesse, e o fato de que, por o lado de comércio, que a princípio ajudaria a América Latina, os preços de commodities, com uma redução de los preços também, isso né, seria menos favorável para as moedas também. Otra pregunta. Estamos bien de tiempo. En el chat. Hay una pregunta en el chat. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Club Arribas. Hoy las bolsas mundiales subieron un montón. Por ejemplo, en Francia hoy sube de 3,71%. ¿Qué opina de estos movimientos? Sí, nosotros estamos vendo a bolsa e o tipo de câmbio bastante volátil no mundo. Veio que muitas vezes acaba reacionando mais o cenário global do que a pontos locais, em algumas vezes. Então, sube bastante, pero também, se miramos ele acumulado no ano, há uma redução, uma contração forte das bolsas, né? Por exemplo, o mais recente, o que vimos foi uma reação positiva, por exemplo, no caso pelo fato do Reino Unido ter decidido sacar a ideia da reforma, né, da redução de impostos, não? Isso foi o fator mais recente, né? Porque havia essa preocupação com que isso poderia causar na questão da inflação, de endeudamento, e isso foi algo considerado favorável. Então, esse movimento mais recente. Pero, em geral, veio que é também uma correção, porque o acumulado cifras siguen negativas, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Tenemos otra pregunta de Paolo Enríquez. ¿Cuál será el impacto en la inversión de las diferentes industrias debido a que las tasas de corto plazo están rentando más que las de largo plazo? Bueno, veio que em geral tivemos essa alça de tipo de interesse mundo afora, então isso acaba golpeando a atividade também, não só porque coisa de curto prazo, estão subindo em geral também todas, né? Não só de curto prazo com a parte de consumo, né, coisas assim, como também quando miramos a inversões, né, que aí são taxas mais de largo prazo e tudo mais. Então, e aí um ponto importante é que não só estamos vendo localmente, né, a taxa de interesse subindo no país, mas também, sem embargo, o fato de que esse tipo de interesse está subindo no mundo afora. Então, mesmo para quem está buscando um financiamento fora, né, esse tipo de, que é mais, pode ter uma taxa mais baixa de financiamento, o intercompany, por exemplo, não, esse custo está subindo, né? Então, com isso, para todas as indústrias em que pensam em inversões, é um custo mais elevado de inversão. Não quer dizer que vamos parar totalmente as inversões, claro que não, e em alguns casos, né, os ganhos, né, a rentabilidade são bastante elevados, mas sim, há um custo maior de inversão. Muchas gracias, Patricia. Bueno, nuevamente hay otra felicitación a tu exposición en el chat. Nadie más se anima a hacer otra pregunta.
para continuar con el programa? Bueno, en este caso le cedo las palabras a Rodrigo Salas, gerente general en COFAS Chile, quien nos va a dar unas conclusiones. Muchísimas gracias. Primero agradecer el apoyo de la Cámara de Comercio Franco-Chilena por esta oportunidad de mostrar cómo estamos viendo nosotros los riesgos. Trabajamos inmersos en los riesgos, principalmente los riesgos de las cuentas por cobrar de las empresas. Vamos desde el análisis macroeconómico de los países hasta los análisis micro de cada uno de los deudores que tienen nuestros asegurados. Agradecer a Patricia por su completa presentación y a todos por el tiempo. Particularmente el mercado local, la última slide de Patricia lo mostraba con las solicitudes de reorganización. Hemos visto una disminución en los niveles de siniestralidad, pero si tuviera que graficarla es como la calma antes de la tormenta, porque en el fondo estamos esperando una reducción en los niveles de producción y consumo y ingresos en los países. Esa disminución en la siniestralidad tenía mucho que ver con la disponibilidad de liquidez que se produjo por el proceso de pandemia, donde los gobiernos que tenían más recursos inyectaron más recursos en la economía con la incertidumbre de no saber a dónde avanzaba esta pandemia, y los países que tenían menos recursos hoy día están viendo menores niveles de inflación probablemente, pero tuvieron un costo muy alto durante la pandemia. Nosotros en la proyección de niveles de siniestros, requisitos, solicitudes de siniestros que hemos visto este año, es verdad que había una menor solicitud de siniestros, siniestralidad en los clientes nominados, que son los clientes más grandes, digamos, que tienen más información financiera, que son más ordenados, pero sí hemos visto una tendencia al alza en los últimos meses, durante los últimos 6 meses particularmente, en los clientes innominados, que son más pequeñitos y son las empresas pequeñas principalmente, y eso va en línea con los indicadores que está mostrando también la industria financiera bancaria, con una mayor morosidad en los indicadores de consumo, tarjetas de crédito. Y eso es un indicio, en base a nuestra experiencia, de que viene un año 2023 y un cierre 2022 bastante más desafiante. Entonces, si tienen interés en los productos que tiene COFAS, no quiero convertir esto en una presentación, pero nuestra protección de las cuentas por cobrar o de los riesgos, el acompañarlos en el control y monitoreo de sus riesgos de crédito, cubre 3 líneas principales, que es el seguro, que es cuando, bueno, si se siniestra, uno no quiere que se siniestren, pero estamos ahí para pagar si se siniestra. Está el análisis financiero o la información financiera suficiente para que la propia compañía pueda hacer programas de mapeo y monitoreo de riesgo crediticio, y también tenemos los productos de cobranza no asegurada con bastantes niveles de éxito localmente y en el mercado de exportaciones. Pero todo tiene que ver en el sentido, y todo se enmarca en el sentido de poder acompañarlos y ser un partner en el control del riesgo crediticio de sus compañías y poder dedicarse por completo a su core business y no estar preocupado de a quién le estoy vendiendo y cuál es el riesgo de ese deudor al cual yo le estoy vendiendo a crédito. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Cualquier cosa, están nuestros datos disponibles. Sí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias también, Patricia, por sus presentaciones. Excelente. Quizás la podríamos difundir, no sé si están de acuerdo, pero a los que se inscribieron en nuestro evento, difundir su presentación, si lo aceptan. Seguramente. Sería perfecto. Ya, genial. A todos nuestros participantes, porque hay mucha data y mucha info muy interesante, en particular para nuestros CFOs que están presentes hoy. Invitarlos a seguir participando a eventos como este tipo de evento, con mucho contenido que nos interesa. Vamos a seguir. La próxima semana tenemos otro evento sobre las oportunidades de inversión en el sector energético, Patricia, que es un sector que vemos como con mucha Bastante oportunidad. hablado, bastante importante. En particular en hidrógeno verde y en economía circular.
Entonces vamos a tener una presentación de Invest Chile sobre estos dos sectores en inglés. Así que les invito a todos a participar de este encuentro el 12 de octubre. Y el 13, un evento sobre efectivamente la minería. En Chile no podemos olvidar a la minería. Otro gran sector de inversión y de desarrollo, a donde está presente fuertemente también la inversión francesa. Se trata de una minería sustentable, obviamente. Así que les invito a participar, a inscribirse en estos lindos eventos de octubre. Y muchas gracias a COFAS por su participación y su ayuda a difundir información. Muy interesante. Muchas gracias, COFAS. Una buena tarde a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Gracias, Cámara. Gracias a todos que están Gracias, con nosotros. Patricia. Gracias. Hasta luego, buen día. Chao. Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Patricia. Chao. Adiós. Gracias a todos.